Oi, pessoal, eu sou a Prof. Cláudia e hoje eu tô aqui para falar da origem da escrita. Tem um vídeo que eu gravei anteriormente que falei um pouquinho sobre os povos nômades e sedentários. Se você puder, dá uma assistida, porque daí você vai entender melhor a linha do tempo da história, tá? Que na verdade, para explicar a origem da escrita, eu vou explicar um pouquinho lá atrás, no início dos povos primitivos. Os povos primitivos, os nômades, eles sempre construíam seus acampamentos, suas habitações perto de rios, tá? Por quê? Porque a água é necessária para viver, então, para eles não terem deslocamento, então eles sempre construíam seus acampamentos, suas moradias próximas aos rios, para ter essa facilidade de acesso à água. Se vocês lembram, no outro vídeo eu expliquei que os nômades, eles só viviam da caça e da coleta. Então, eles esgotavam toda a caça e coleta que tinha naquele lugar e depois eles mudavam para outros lugares. Então, a característica principal do povo nômade era não ter lugar fixo, eles ficavam mudando de um lugar para o outro. Com o passar do tempo e o homem desenvolveu a agricultura e a criação de animais, ele passou a estabelecer residência fixa, também perto dos rios, tá? Por que eu lembrei um pouquinho, que eu fui um pouquinho para trás da história? Tanto os povos nômades quanto os sedentários, eles não tinham sistema de escrita. Eles passavam seus conhecimentos, os ensinamentos, as tradições e a cultura através da oralidade, só através da fala, tá? Eles nunca tinham sentido necessidade de desenvolver nenhum sistema de escrita. Então, durante muitos anos, eles só passavam seu conhecimento através da oralidade. Só que depois que os sedentários eles desenvolveram a agricultura e a criação de animais e passaram a estabelecer residência fixa, eles começaram a investir nas suas cidades, construíram, foram crescendo, mais gente foi chegando, mais gente foi trabalhando, foram surgindo outras profissões como construtores, artesãos, soldados. Foram sendo desenvolvidas as trocas comerciais, né? O comércio veio com tudo, o comércio entre as cidades, entre os povos próximos. Então, com esse crescimento das cidades, foi se vendo a necessidade de criar um sistema de escrita, porque não dava, tinha coisa que não tinha condições de ser passado através da oralidade, através da fala. O sistema de escrita, ele foi desenvolvido primeiro na região da Mesopotâmia. Se vocês derem uma olhada no mapa mundi, a região da Mesopotâmia, ela é na Ásia, tá? E ela compreende hoje os países, começa lá na Turquia, passa pela Síria, passa pelo Iraque e um pedacinho do Kuwait, tá? Por que essa área? Porque nessa área tinha dois rios muito importantes que cortavam todos esses países na atualidade, tá, gente? Naquela época não tinha esses países, que eram os rios Tigre e Eufrates. Então, as civilizações, os assírios, os acádios, os amoritas e os sumérios, eles foram se desenvolvendo às margens desses dois rios muito importantes, que eram o Tigre e Eufrates, tá? E aí, como eu disse, como as cidades foram crescendo demais, então eles sentiram a necessidade de desenvolver um sistema de escrita. Podemos dizer que quem começou com o sistema de escrita, quem foi o primeiro povo, há mais ou menos 5.000 anos atrás, um pouquinho mais de 5.000 anos atrás, foram os sumérios, tá? A primeira escrita, os primeiros registros que a gente tem de escrita são a escrita dos sumérios, tá? Eles, na verdade, não é quando a gente fala em escrita, todo mundo pensa assim, o alfabeto, palavras. Os sumérios, eles não desenvolveram um alfabeto, eles desenvolveram alguns desenhos que se chamavam pictogramas. Cada desenho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cada desenho, ele significava uma palavra inteira, ó. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui, ó.
Um desenho significava pássaro, o outro significava boi, o outro significava água. Então não era um sistema de escrita como a gente está acostumado aqui, de cada letra tem um som e aí a gente junta várias letras e forma uma palavra. Cada desenho, cada pictograma já significava uma palavra inteira, tá? Então eles juntavam vários pictogramas e faziam as frases. O nome da escrita dos sumérios se chamava cuneiforme, porque eles não escreviam em papel como a gente escreve, eles escreviam em tabletes de argila. Eles pegavam argila, modelavam uma placa, um tablete e escreviam com um objeto, com um instrumento chamado cunha, que era um instrumento com cabo e uma ponta que podia ser de madeira ou de metal. Então eles escreviam, faziam esses pictogramas, faziam a escrita dele nesses tabletes de argila enquanto ela ainda estava molhada, enquanto ela estava úmida, deixavam secar. Por que os sumérios sentiram a necessidade de desenvolver um sistema de escrita? Por que eles não continuaram, como todos os povos haviam feito até então, de passar seus conhecimentos, a sua cultura, através da oralidade, através da fala? Simples. Os povos, as cidades foram crescendo demais. E para organizar tudo isso, precisava de regras, precisavam de leis. E os governantes precisavam colocar isso de algum lugar para que não fosse modificado. Porque se a gente fala oralmente uma lei, pode passar de uma maneira distorcida lá para frente, né? Pode modificar algum significado. Quando a gente deixa registrado escrito, passa anos e aquilo lá está escrito da mesma forma. Então, esse foi o primeiro motivo que eles sentiram a necessidade de ter um sistema de escrita, para deixar as leis registradas. O segundo motivo principal, estou falando dos dois motivos principais. O segundo motivo principal era o comércio. Por quê? Como as cidades começaram a crescer muito, os comerciantes começaram a fazer muitos negócios, negócios inclusive com povos distantes, com outros povos vizinhos, cidades vizinhas. Então, o que acontecia? Eles tinham que registrar o seu lucro, eles tinham que registrar a lista do seu estoque, as listas dos produtos vendidos, o que eles estavam produzindo. Isso também era complicado. Chegou a um ponto que tinha tanta coisa para registrar que a oralidade não bastava. Então, eles sentiram essa necessidade do sistema de escrita. Então, esses são os dois principais motivos que levaram os sumérios a desenvolver um sistema de escrita, tá? Então, para recordar, os sumérios, há mais de 5.000 anos atrás, foram os primeiros a desenvolver o sistema de escrita. Eles era através de símbolos, chamados pictogramas. O nome da escrita dos sumérios era chamada de cuneiforme, porque era escrita com um instrumento chamado cunha em tabletes de argila, tá? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês a escrita egípcia. Não perca, tá? Beijo! Não esquece de curtir e compartilhar. E se você tiver alguma dúvida sobre a origem da escrita, deixa o comentário que eu tiro a tua dúvida, tá? Beijo e até a próxima!